No ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação de Frank Valverde. No programa de hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Down e o autismo na pandemia. Sem acesso à escola, aos amigos ou espaços comuns de lazer, 9 em cada 10 crianças apresentaram mudanças no comportamento, desde oscilações de humor à ansiedade, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nesse cenário, como ficam as crianças com síndrome de Down e no espectro autista? Para refletir sobre o assunto, nós vamos conversar com o psicólogo Flávio Gonzalez. Ele é executivo de negócios sociais do Instituto Jô Clemente, a antiga PAI de São Paulo. Nós estamos aguardando um contato com a Roselinda Capelato, que é psicóloga com pós-graduação em psicopedagogia e autismo, com cursos de método ABA e especialização em autismo. Você vai conferir as notícias do mundo com Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com o Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Flávio. Bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Seu destaque da semana, que de mais importante, segundo a tua visão, aconteceu nessa semana? Olha, o destaque que eu vou dar é um destaque, o destaque principal foi as manifestações que ainda se repercutem, né, que aconteceu no sábado passado. Elas são fundamentais, aí mostra também satisfação da população com a má administração do governo Bolsonaro com relação à Covid-19. E falando nas manifestações, você lembrou um fato importante, Frank, que a gente conversava fora do ar. Por que os grandes veículos de comunicação foram, digamos, econômicos na cobertura, e alguns nem publicaram nada a respeito destas manifestações? Olha, Joel, eu acho que de uma certa forma é um pessoal que está comprometido com a política do Bolsonaro, né? Porque se não tivesse comprometido com essa política nefasta que tem levado mais de quase 500 mil de pessoas à morte vítimas da Covid, estariam dando as manchetes do que de fato aconteceu. Manifestações com máscara, de passagem, a grande maioria absoluta das pessoas de máscara, mas protestando contra essa má administração relativa do governo federal com relação à pandemia, né, que realmente está levando o Brasil a liderar negativamente em mortes com relação à Covid e a contaminação também, proporcionalmente à população do país, né? Então acho que esse que é o destaque, um dos destaques. E outro destaque que tem que dar com relação até ao programa de hoje, que vai falar de crianças, né? É o comentário feito pela secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que ela participou da CPI. Tem uma matéria que foi publicada, inclusive, no Correio Brasiliense, que diz que tem um vídeo dela defendendo imunização de rebanho, inclusive para crianças, né? Então isso eu acho que é, no mínimo, digamos, desumano, né? Você pensar em imunização de rebanho, sendo que tem muita criança que diz, elas estão imunes. Não, não são imunes, tem muita criança morrendo com relação à Covid-19. Eu acho que isso é uma atrocidade, você querer fazer imunização de rebanho. Com a sociedade toda já é um absurdo, com criança mais ainda, porque elas são totalmente indefesas, e isso seria, para se dizer o mínimo, desumano. Deixa eu cumprimentar aqui o nosso primeiro convidado, o Flávio Gonzalez. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro, em nome do Instituto Jô Clemente, gostaria de agradecer, né, esse convite para a gente estar aqui conversando, esse bate-papo, esse momento tão importante, né, para a nossa sociedade, e falar dessa questão do terceiro setor, né, aqui no Observatório do Terceiro Setor, que eu acho que o terceiro setor é essa força do bem, né, da sociedade civil, atuando incansavelmente em prol da sociedade. Flávio, a gente já deu nos inícios aqui, eu falei no início do programa, eu falei sobre 9 em cada 10 crianças que apresentaram mudança no comportamento, né? Em relação à síndrome de Down, para iniciarmos nossa entrevista com você, o que você gostaria de destacar que de importante aconteceu do ponto de vista negativo com essas crianças que tiveram seu tratamento comprometido por causa do isolamento social? Bom,
primeiro, um fato fundamental, né, que a gente tem batido muito na tecla, né, é assim, a pessoa com deficiência em geral e a pessoa com síndrome de Down, não escapa disso, principalmente também a criança, vive uma situação de isolamento social crônico, né? Até no começo, né, da pandemia a gente comentou muito isso, porque as pessoas estão adoecendo também pelo isolamento social, né? E é um momento também da gente fazer uma reflexão sobre a exclusão, né, e o isolamento social crônico que a pessoa com deficiência em geral, inclusive a pessoa com síndrome de Down, vive no país, né, no Brasil e boa parte do mundo, né, em relação ao capacitismo, né, que seria para a pessoa com deficiência o equivalente ao racismo, né, e todo o impedimento, todas as barreiras que são colocadas para esse público, que, com certeza, com a pandemia, houve um agravamento, né, quer dizer, um aprofundamento dessa questão do isolamento social, o que impacta muito, né, e no caso específico da criança, né, você sabe que quando você faz um trabalho com crianças com síndrome de Down, uma das atividades muito importantes é o que nós chamamos de intervenção precoce, ou estimulação precoce, como alguns chamam, né? Porque a pessoa ela tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? E essa ideia da estimulação precoce é para você ir correndo atrás desse prejuízo, para que esse atraso seja o menor possível, né? E na medida em que você perde aí, claro, nós do Instituto Jô Clemente tentamos, e com algum êxito, fazer uma transposição disso para o modo remoto, mas perde-se muito da qualidade, né? Quer dizer, você perder 1, 2 anos no estágio inicial do desenvolvimento da pessoa é um prejuízo, sim, que depois não vai ser fácil você recuperar, porque nós estamos falando de desenvolvimento, né? Nós estamos falando de um processo que vai se instalando e que tem a ver com o passar do tempo também. Então, realmente é um cenário difícil para a pessoa com síndrome de Down, né, para a criança com síndrome de Down, né, e para o público em geral que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação. O Franklin trouxe o destaque da semana, e um dos destaques é de que a defesa de parte, o governo federal defende, através do Ministério da Saúde, a imunidade de rebanho com crianças e adolescentes. Você concorda? Olha, aí, né, falando como cidadão, né, nem tanto quanto um representante aqui do Instituto Jô Clemente, obviamente que eu não concordo, né, e eu sou pai também, tenho filhos, né, e eu não colocaria meu filho em risco, porque quando você olha estatística, né, às vezes você fala de 0,001% da população, parece um número baixo, mas a importância de uma pessoa, ela é imensa, né? Veja, você tem o seu filho, você não quer expor ele a um risco, né? A gente sabe que alguns setores da população mais carente sofrem esse dilema, porque também precisa ir trabalhar, às vezes não tem como deixar as crianças, é uma equação difícil, né? Agora, voltando aqui ao papel como Instituto Jô Clemente, para a criança com síndrome de Down, especificamente, isso é completamente inviável, né? Porque isso precipitaria realmente um quadro de mortalidade gravíssimo, né? Porque a pessoa tem comorbidades, enfim. Do modo geral, quer dizer, é uma medida realmente que não faz muito sentido, no meu entender, né? Flávio, você já falou que realmente teve um impacto, né, nas crianças portadoras de síndrome de Down, esse isolamento social. Que tipo de conselhos iniciais que você dá para os pais que têm que manter o seu filho em isolamento em casa? Que orientação eles precisam para que a criança não perca aquele desenvolvimento que você falou que já está comprometido pelo isolamento? Bom, nós do Instituto Jô Clemente, já desde o ano passado, soltamos vários vídeos, né, cartilhas, materiais, justamente para ajudar os pais a construírem uma rotina que seja produtiva, uma rotina que tenha atividades ricas, né, que trabalhem pelo desenvolvimento, né, e muitas organizações, né, já que nós estamos falando do terceiro setor, muitas organizações, e nós não fomos diferentes, rapidamente nos reinventamos, né,
e estamos fazendo, dentro do possível, as terapias por modo remoto, né, usando todas as ferramentas que estão ao nosso alcance, seja internet, né, o WhatsApp, Skype, enfim, YouTube. Estamos tentando usar todas as ferramentas para evitar esse prejuízo, né? Então, o conselho, né, que a gente daria, né, para os pais, que a gente dá, por exemplo, para as famílias que a gente atende, é assim, não descuida, não é um momento, né, não é porque está em casa que a pessoa vai ficar ali aleatoriamente, vamos esperar tudo isso passar. É um momento de você continuar o trabalho de desenvolvimento da pessoa, de educação, né, procurar ter uma rotina diversificada, né? A gente sabe que a pressão sobre as famílias também é grande, isso é um desafio, né? Então, é esse esforço de manter a pessoa em atividade e com a máxima interação possível. Atividade e a máxima interação possível para evitar um retrocesso no tratamento. Isso é muito importante. Exatamente. Agora eu já estou vendo a Roselinda Capelato, que é psicóloga com pós-graduação em psicopedagogia e autismo. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, bom dia, vocês estão me escutando? Estou tendo um probleminha aqui técnico. Não, agora sim. Agora sim. Eu só não vejo vocês, mas vocês estão me vendo, é importante. Muito importante. Você só dá um toquinho na câmera para aparecer a parte, os lábios, né, abaixo do nariz, ainda você acertar. Se você acertar a tua câmera, ficaria melhor. Mas, Rosalinda, eu não sei se... isso, está ótimo assim. Isso, muito bom. Muito bom. Ó, a gente sabe que as crianças ficaram em isolamento social. E aí eu estava conversando com o Flávio já, você e o Flávio são os dois convidados do programa para falar sobre síndrome de Down e o espectro autista. No seu caso, autismo, as crianças em isolamento, que não podem, autistas, que não tiveram que ficar em casa, né? Tiveram o seu tratamento comprometido. Que consequências tem isso na evolução do trabalho que vocês realizam? Olha, tiveram muitas consequências, né? Houve um atraso, né? E um retroceder de todo o tratamento, né? Porque elas vinham com um tratamento assíduo de aprendizagem e de estabilização do comportamento. E aí elas ficaram em casa, os pais estressados, os pais ansiosos, e elas ansiosas. Elas têm tudo que nós trabalhamos é a interação social. Então, elas aprendem muito com a interação social com um colega. E aí, não ter ninguém, não ter como ter esse contato, né? E ter que fazer um atendimento, muitas vezes online, isso é totalmente prejudicial para a criança, né? Infelizmente, essa pandemia ela veio para atrapalhar muito o desenvolvimento das crianças com espectro autista. No Brasil, não há dados oficiais sobre o número de pessoas que apresentam o transtorno do espectro do autismo, mas estimativas apontam que ao menos 1% da população mundial esteja enquadrada no espectro. O que diversas pesquisas já apontam é que o impacto da pandemia nesse grupo para crianças e jovens que ficaram longe da escola e que não puderam desenvolver as terapias durante a pandemia, pode ser ainda mais desafiador, uma vez que a mudança de rotina costuma elevar o estresse e o nervosismo, causando surtos de agressividade. A falta de contato presencial com colegas pode prejudicar ainda mais habilidades de socialização antes desenvolvidas em sala de aula. Ao longo do tempo, diante das telas, traz cansaço e irritação. E as escolas nem sempre desenvolvem adaptações no conteúdo e nas atividades oferecidas à distância. Ou seja, muitos problemas envolvem, não, os autistas nesta pandemia. Sim, totalmente, porque assim, foi passado, né, teve, claro, os professores tiveram muitas dificuldades, né, com o aprendizado das crianças, não só com os autistas, né, mas com toda a sociedade, e aí algumas informações, até as melhores escolas, vamos dizer, os melhores conteudistas, né, são os professores, tentaram passar, mas só que foi passado essa forma de ensinar
aos pais. E os pais não estão acostumados com isso. Então, requer toda a parte do sentimento desses pais, e aí junta com a emoção, porque eles não são o real para ensinar os alunos, eles são para educar, não ensinar. Então, foi uma mistura muito grande de sentimentos que eles passavam. E muitas vezes, quer que o filho aprenda. Não, mas como assim ele não está aprendendo? Né? Como assim ele não está repetindo o que nós falamos? Então, nem todos os pais têm essa facilidade, né, de ensinar, apesar de vários, por exemplo, no meu caso, eu coloco os pais também para mostrar como que você pode dar continuidade no trabalho dentro da sessão, além, né, na casa, na escola, né, com alguns projetos de PECs, ABA, né, de kits, todos esses, né, regulamentos e formulários, mas eles não conseguem, né, porque também mexeu com a emoção deles. Então, assim, a ansiedade de não poder trabalhar muitas vezes, perder o emprego, então foi totalmente assim, né, e a criança se desregula mesmo, né? Ela entra em surto, ela entra em estresse também. E isso causa vários problemas na criança, né, que pode até ter um retrocesso no seu tratamento. Nós agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: a agência da ONU pede mais apoio para educadores depois da pandemia. Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações. É urgente investir na educação e na formação e no trabalho digno dos profissionais de educação, para que possam contribuir para a recuperação após a pandemia. Esta foi a conclusão de uma reunião da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre o futuro para os profissionais na área da educação. Segundo a OIT, professores, formadores e pessoal de apoio precisarão dominar novas tecnologias e técnicas, entender as demandas e habilidades do mercado de trabalho e serem apoiados para lidar com as suas maiores responsabilidades. O embaixador de Barbados junto à ONU, Chad Blackman, presidiu o encontro com governos, organizações de empregadores e de trabalhadores de todo o mundo. Segundo ele, o futuro exigirá investimento em educação e habilidades, e são precisos professores e trabalhadores motivados e bem apoiados para que possam preparar os alunos para a vida e o trabalho. A pandemia mostrou a rapidez das mudanças, em particular o grande uso da tecnologia. Estas transformações, além de funções e responsabilidades adicionais, estão revolucionando o trabalho dos professores, administradores e pessoal de apoio à educação. Outro desafio é conectar a educação às necessidades dos empregadores e investir em formação e treinamento técnico-profissional. O vice-presidente de uma associação de empregadores, Santiago Garcia Gutierrez, contou que garantir que os sistemas de educação e treinamento atendem às necessidades do mercado de trabalho é uma das principais prioridades. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre síndrome de Down e autismo na pandemia, com Roselinda Capelato, psicóloga com pós-graduação em psicopedagogia e autismo, e o Flávio Gonçalves, que é psicólogo executivo de negócios no Instituto Jô Clemente. Agora vamos ouvir o Franklin Valverde, que ele tem uma pesquisa a respeito desse assunto muito importante que nós estamos tocando no programa de hoje. Não é isso, Franklin? É verdade, Joel. Nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, a cada programa nós fazemos enquetes. Nós fazemos algumas enquetes para sentir um pouco a temperatura dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, a respeito do tema que nós vamos abordar no programa. E no caso do programa de hoje, nós fizemos duas enquetes. Uma sobre autismo, outra sobre a síndrome de Down. Olha só o resultado. Você conhece alguém com autismo? Da nossa enquete, 77% das pessoas disseram que sim, contra 23% que não. Ou seja, uma boa parcela muito considerável da população conhecem pessoas que têm essa síndrome, sofrem do autismo, né? E também perguntamos se você conhece alguém com síndrome de Down.
71% das pessoas disseram que sim, que conhecem pessoas que têm a síndrome de Down. E eu queria aproveitar também, Joel, para dar o nosso canal aberto com nossos e nossas ouvintes, né, que é o nosso WhatsApp, o número de WhatsApp, no qual as pessoas podem sugerir pautas, fazer críticas, enviar elogios também, né? Também gosto de receber elogios, né, quando são merecidos, né? Enfim, esse canal aberto com todos e todas. É através do nosso WhatsApp, prefixo 11 aqui de São Paulo, e o número é 98851-2317. Repetindo, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. E, Joel, sempre que se fala na questão do autismo, da síndrome de Down, né, me faz lembrar o tempo da nossa infância, né, Joel? E o quanto que as pessoas, o quanto os nossos coleguinhas, né, que sofriam com o preconceito, né? Então eu pergunto, passado já um bom tempo, a sociedade está um pouco mais esclarecida a respeito disso, ainda há um preconceito com respeito ao autismo e à síndrome de Down? Podemos começar até com o Flávio falando sobre isso, depois a Roselinda fala sobre o autismo, e o Flávio sobre Down. Existe ainda esse preconceito latente na sociedade a respeito? Ô Franklin, existe sim, né? Infelizmente, né, a gente sempre diz, né, que o preconceito e a discriminação em relação à pessoa com deficiência, ele atravessa a história da humanidade, né? Se você procurar lá no Antigo Testamento, você vai ver que as pessoas com deficiência não podiam entrar nos templos, né? Elas eram consideradas impuras. Então, existem raízes muito profundas, né, que hoje nós colocamos dentro dessa caracterização do que nós chamamos de capacitismo, né, que seria o equivalente ao racismo, né, para a pessoa com deficiência. Então, o que nós chamamos de barreiras atitudinais, né, que são, né, hoje nós entendemos sempre a deficiência em interação com diversas barreiras, né, e as barreiras atitudinais realmente acabam impedindo a participação da pessoa, a garantia dos seus direitos, né? A pessoa com síndrome de Down, por exemplo, ela é um adulto que muitas vezes ela é infantilizado, né? Ela não tem muito direito à privacidade, né? Por mais que aparentemente há uma simpatia até coletiva, né? Porque as pessoas fazem associações até afetivas, né, com uma pessoa com síndrome de Down, mas a verdade é que se subestima muito, né, a capacidade da pessoa. Eu sempre digo uma coisa curiosa, né, sobre a deficiência intelectual, de um modo geral, que é o público que nós atendemos no Instituto Jô Clemente, né. É curioso como a maioria dos nomes que se referiram às deficiências intelectuais ao longo da história se tornam palavras pejorativas, né? A própria síndrome de Down, quem nunca chamou ninguém, até pejorativamente, ou em termos de chacota, usou a palavra mongoloide, né? O mongolismo, né, ele foi um termo criado pelo Dr. Langdon Down, né? Aquele que catalogou primeiro a síndrome de Down, por uma analogia à população da Mongólia, né, em termos estéticos mesmo, né, uma população de baixa estatura, com o olho meio puxado, e passou a identificar o mongolismo para uma forma de caracterizar a síndrome, né, isso, né, lá atrás, né, depois o Lejeune, em francês, ele cunhou o termo síndrome de Down, até em homenagem ao Dr. Down, mas você veja que com o tempo esse termo se tornou altamente pejorativo, né? Assim como outros termos referidos à deficiência intelectual que não usamos mais hoje, como, né, débil mental, retardado, idiota, todos esses termos que se tornam extremamente ofensivos com o passar do tempo, são, na verdade, um termômetro do quanto existe de preconceito em relação a esse público, né? E isso, conceitualmente, mudou um pouco, as pessoas hoje têm um pouco mais de percepção nos direitos, mas a atitude ainda é muito excludente, infelizmente, né? Gostaríamos muito de falar outra coisa, né? Mas a atitude das escolas, do mercado de trabalho, da sociedade em geral, ainda é muito excludente. Nós vimos, eu não sei se vocês acompanharam, não vou citar o clube aqui, mas há uns 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, nós fomos chamados até pelo Ministério Público para participar de uma reunião, porque um clube de futebol bastante conhecido
tinha lá suas atividades no clube, né? E o professor de yoga, atendendo ao pedido de uma cliente, de uma sócia do clube, desligou, né, uma jovem com síndrome de Down do curso de yoga, porque essa associada dizia que ficava incomodada com a presença dela, né? E a coisa foi feita de tal forma que uma assistente social do clube fez uma reunião com a família explicando isso, né? E a família, obviamente, que foi para a justiça e ganhou, né? Isso ficou muito, muito mal naquela ocasião para o clube, né? Mas isso é um reflexo do quanto a sociedade ainda precisa amadurecer nesse sentido, né? E o autismo tem muito preconceito? Muito, porque o padrão, né, do transtorno do autismo é muitas estereotipias, né? Então eles balançam, né, os flappings, né, de balançar as mãos, de balançar o corpo e fazer barulhos, né? E isso incomoda, por exemplo, né, para algumas pessoas. Levar para o restaurante, já olham totalmente para aquela criança e falam, nossa, não dão educação para aquela criança, porque o aspecto, diferentemente do síndrome de Down, o aspecto físico, normalmente, ele, quando não tem comorbidades, ele nossa, a criança é mal criada, né? Ela é vista como uma criança indesejada naquele lugar, né? Esses pais não dão educação para essa criança, manda ela parar de bater, manda ela parar de gritar, manda ela parar de fazer o barulho, porque ela tem muita ecolalias, né, também, repetições, então, às vezes, alto, mas ela é uma forma dela se regular, né, naquele local que ela não conhece. Então, as pessoas não estão sabendo trabalhar. Aí né, pedem para sair, escolas, né, essa criança não tem que ficar aqui, tem que ir para uma escola especial, né? E não é isso, né? A gente pede para escolas especiais quando a criança tem muitas comorbidades, né? E aí fica difícil, porque infelizmente até no ensino, né, colégios privados também tem, mas colégios públicos é quase impossível, né? Você ter um assistente de sala, mesmo que isso seja pela lei, né, obrigatório quando os pais entram na justiça pedindo um assistente de sala para aquela criança, é difícil. Imagina, então, assim, ela acaba atrapalhando a aula, né? Então, assim, muitos professores não sabem lidar com essa situação, e aí coloca a criança de lado, manda para a diretoria, está atrapalhando minha aula. Então, isso vem não só de outros colegas, né, da criança, mas também da professora, de toda a representação dentro da escola, dentro dos locais, que às vezes muitos pais nem levam as crianças em festinhas, não são convidados em festinhas de criança, então, assim, há um distanciamento muito grande com elas eles, são né? marginalizadas pela sociedade. São marginalizados, exatamente. E sendo que até 2030, provavelmente, a gente vai ter mais de 54% da população com índice de autismo, em algum grau, né? E hoje a gente usa muito Asperger, né? Um DSM entra como grau leve, o outro grau 1, 2, 3 e 4, mas assim, existem vários níveis dentro desses níveis que eles colocam de 1 a 3, né? Resgatando a matéria que o Eleutério Govani fez lá, direto de Nova York, é necessário, na área de educação, capacitar os professores para compreender a natureza do autismo, né? Agora nós vamos com os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com Franklin Valverde. Do que mais aconteceu de importante nessa semana, segundo a sua visão, Franklin, no nosso portal? O nosso portal tem muita matéria importante, né, que retrata a nossa sociedade. E tem posso destacar algumas delas. Por exemplo, nós tivemos uma matéria que fala sobre as 6 causas sociais que mais sensibilizam os brasileiros, né? Sendo que a principal delas é a questão da saúde, né? Ou seja, até em função da pandemia, não é à toa que essa das questões que mais acabam sensibilizando os brasileiros. Nós temos outras matérias também que mostram um pouco a situação que o país vive hoje com a questão da pandemia, né? Por exemplo, 3 mulheres são vítimas de feminicídio na pandemia
por dia. É um absurdo isso, esses dados aí, o grau de selvageria que, né, que a gente pode chamar assim, né, acho que nem a selva é tão violenta assim como nós estamos tendo essa sociedade nos dias de hoje. E a matéria que eu quero dar o destaque principal é uma matéria que serve muito de exemplo para todos nós, né? Que é uma matéria que foi escrita pela Isabela Alves, que diz o seguinte, Joel: o Paulo Gustavo, o ator Paulo Gustavo, doou mais de 1,5 milhão para a organização de terceiro setor, né? Infelizmente, o Paulo Gustavo faleceu recentemente, né? Vítima da Covid-19, mais uma das vítimas, né, de quase 500 mil de pessoas que já foram no país. Ele morreu dia 4 de maio, né? E ele teve um trabalho muito grande, né, no terceiro setor. Ele doou esse 1,5 milhão e, inclusive, ele ajudou a construir um centro de tratamento para pacientes de câncer. E, além disso, ele também doou 500 mil para a compra de cilindros de oxigênio para as pessoas de Manaus. E, infelizmente, né, para ajudar essas pessoas de Manaus que estavam sendo vítimas da Covid, infelizmente, ele foi vítima fatal da Covid. Ele foi, a obra dele fica, e o exemplo dele de participação do terceiro setor, mais ainda. Um exemplo a ser seguido por todos e todas, Joel. Essa bolha de solidariedade que está acontecendo no terceiro setor, a gente espere que na pós-pandemia ela continue para que o terceiro setor cresça. Flávio, um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, revelou que a população com síndrome de Down enfrenta um risco 10 vezes maior em comparação com as demais pessoas de morrer por Covid-19. Até fevereiro deste ano, quase 700 brasileiros com Down morreram no país vítimas do vírus. São diversos os fatores que fazem com que as pessoas com síndrome de Down, que é uma alteração genética no cromossomo 2,1, tenham mais propensão a adoecer, além do organismo envelhecer precocemente. Muitos têm problemas no coração, são obesos ou sofrem com problemas de audição ou hipotireoidismo. Flávio, está aí a faixa da população que deveria ser inicialmente vacinada, né, para se evitar que ela morra. Um número expressivo de portadores de Down, quase 700 brasileiros já morreram. Isso, perfeito. Nós tivemos recentemente, né, no próprio Instituto João Clemente, inclusive o governador do estado de São Paulo esteve lá, tivemos a vacinação, né, a pessoa com síndrome de Down. Realmente o risco, né, tem essa questão da cardiopatia, né, que é um risco crônico mesmo, como foi colocado. Hoje, felizmente, né, sabe que a expectativa de vida durante muito tempo da pessoa com síndrome de Down é muito baixa, né? Isso vem crescendo ao longo dos anos. Hoje é muito bacana, a gente circula lá no Instituto e vê a pessoa com síndrome de Down, cabelo branquinho, idosa, né? Temos um trabalho focado para esse público também, mas obviamente que o risco é muito grande. Fora a questão da percepção do perigo, né? Porque eu falo assim, você pega uma maçaneta num local público que você vai, você tem a percepção de passar depois um pouquinho de álcool gel na sua mão, porque você sabe que N pessoas tocaram naquela maçaneta. Agora, essa análise dos riscos em potencial do ambiente, muitas vezes a pessoa com deficiência intelectual e com síndrome de Down não consegue fazer, né? Então, ela acaba se expondo mais. Eu diria até que as pessoas com deficiência em geral, sabe que tem sido uma reivindicação, né, do público com deficiência, essa questão da priorização da vacina, porque você imagina, uma pessoa com deficiência visual, ela usa muito tato também, né, para se movimentar no ambiente, enfim, né, mas realmente, né, a pessoa com síndrome de Down, ela tem essa exposição, ela vem sofrendo, nós tivemos um índice de mortalidade, né, e só aproveitando, né, o gancho, nós estávamos falando, né, dessa questão do autismo, né, se fala muito hoje, né, que é um movimento super forte, é um movimento LGBT, né, fala-se muito da homofobia, mas uma palavra que a gente está tentando popularizar também é o que nós chamamos de psicofobia, né, porque não se respeita a neurodiversidade, né, as pessoas, elas não necessariamente, não é porque você pensa diferente ou age de uma forma diferente que você é inferior, né, é uma questão da neurodiversidade. E essa questão da psicofobia é muito séria, né? E afeta milhares de pessoas, porque, veja, a questão dos transtornos mentais, hoje, já é a principal causa de afastamento no trabalho, né? Então, nós precisamos combater isso, e eu sempre digo, né, a luta pelo direito das pessoas com deficiência não é uma luta
por eles, né, como se estivéssemos tratando de um público diferente, né? É da sociedade geral, né? É uma luta por nós, porque dificilmente, pela estatística, né, dificilmente uma família, ao longo da sua história, não terá que lidar pessoalmente com a questão da deficiência, com a questão do autismo, com a questão dos diversos tipos de déficit funcional que faz parte da condição humana, né? Então, é uma questão do direito de todos. E também nós fazemos o atendimento técnico aqui da primeira delegacia da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo, e o índice de violência, né, aproveitando que o Franklin colocou para a gente, o índice de violência contra a pessoa com deficiência, que é vulnerável, aumentou muito também, né? Então, temos todos esses componentes aí nos desafiando, né, para que a gente aperfeiçoe a sociedade. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor pelas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. No canal você pode assistir também as lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira, às 17 horas. Não perca, toda quinta-feira, às 17 horas, tem lives realizadas pelo Observatório do Terceiro Setor. Para você assistir, basta buscar por Observatório 3 Setor, 3 em numeral. Rosalinda, você falou no início da tua participação da diferença entre educar e ensinar, que é uma dificuldade que os pais têm de absorver isso. Eu gostaria de explorar um pouco mais isso. Isso é fundamental, né? Inclusive no próprio tratamento, não só da criança e do adolescente autista, mas da compreensão da família, né? Porque a família, às vezes, imagina que é o psicólogo que deve conduzir isso. Não, eles têm que educar os filhos. E nesse processo, era fundamental que as famílias portadoras de Down tivessem um curso, né, para serem orientadas a respeito da diferença entre educar e ensinar. Sim. Todas as palestras que vou, né, e com as famílias que eu trabalho, que há uma diferenciação, né? Cada profissional, ela tem a sua função. O psicólogo é entender os sentimentos, as emoções, o psicopedagogo, o porquê que ele não está conseguindo ter uma aprendizagem, né? O professor é ensinar, né? E os pais é educar e ajudar no comportamento, né? Que o psicólogo ajuda no comportamento dessas crianças também, né? Com autismo, para saber a melhor forma, porque assim, o ensinar, ele não é só uma maneira, né? São várias, então você tem que saber como que, primeiro conhecer aquele indivíduo que você está com ele, né? Porque você pode ter 3 autistas, né, dentro de uma sala de aula, 2 síndromes de Down, e eles são completamente diferentes, né? Mesmo tendo o mesmo espectro autista ou mesma síndrome de Down. Eles são totalmente diferentes. Então, são indivíduos que você tem que olhar não como um todo, e sim como um individual de cada um. Então, você conhece ele e sabe como fazê-lo aprender, utilizando do que ele mais gosta, né? E isso é o ensinar para os professores, e os pais, eles sempre estão na retaguarda. E a educação, o comportamento, olha, você não pode gritar em tal lugar, né? Isso para até todas as crianças, inclusive típicas, né? Você ensina de uma outra forma, né? E não nem batendo, nem agredindo, mas olha, por que você não pode fazer isso? Por que não é legal fazer isso? Quando você quiser, por exemplo, pedir algo, quando estiver te incomodando, se comunique. Se a criança autista, né, atípica, tiver problema na fala, né, a primeira coisa você aprende com cartãozinhos. Olha, não estou me sentindo bem. Olha, eu estou... E aí a forma da mãe e a psicóloga estar junto nesse processo, né? É importante É importante a família e o profissional de saúde estarem juntos no tratamento.
Estamos caminhando para o final do programa. Infelizmente, foi uma conversa muito boa com vocês, esclarecedora a respeito do autismo e da síndrome de Down, sobretudo nessa pandemia, que mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Não só das crianças portadoras e dos adolescentes, mas também dos profissionais, né? Olha, uma pesquisa do Instituto do Sono, com responsáveis de crianças e adolescentes no espectro autista, revelou que 60% dos menores apresentaram a necessidade de voltar a dormir com os pais. Antes da pandemia, esse percentual era de 40%, um pouco mais de 40%. Além disso, os pais relataram que os filhos têm ficado acordados por mais de 30 minutos quando despertam durante a noite. Esse risco já é 3,8% maior em crianças com autismo, né, na pandemia. E a pandemia aumentou essa probabilidade também, né, passou de 3,8 para 4,6. Que orientação rápida você daria para essas crianças, para os pais, né, na verdade, já que as crianças sentem necessidade de dormir com os pais durante a pandemia? Eu nunca aconselho nem crianças típicas nem atípicas a dormir com os pais, né? Sempre cada um tem que ser o seu quarto. É os pais ficarem um pouquinho mais e fazer jogos do que a criança gosta e falar, olha, vamos fazer tal jogo, né? Vamos brincar com tal coisa que você gosta e depois você vai dormir e descansar. Acordou de madrugada? Tenta esvaziar a mente, né? Vai conversando com a criança, olha, vê um bichinho que você gosta e vai vendo ele andando, passando, né? Depende de cada forma da criança, é aquilo que eu falei, cada indivíduo é de um jeito, por isso o profissional tem que estar próximo, né? Tem que se adaptar, porque cada criança tem uma resposta diferente a respeito do problema que ela tem, né? Ô, Flávio, rapidamente, antes de fazer a última pergunta e para o destaque final do Frank, em janeiro, em meio ao colapso da saúde no Amazonas, a foto de um enfermeiro que abraçou um paciente com síndrome de Down enquanto ele recebia oxigênio no interior do Amazonas viralizou e gerou comoção nas redes sociais. A atitude do profissional de saúde foi para tranquilizar o rapaz, que, diagnosticado com Covid-19, estava com medo de colocar a máscara para aspirar o gás. Foi por meio dos engajamentos das publicações que conseguiram um leito de UTI para que o Hermos seja internado na capital. Gestos como esse ajudam a aproximar a sociedade que gera e tem, como disse você, historicamente preconceito, a compreender maior os portadores de síndrome de Down. Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma foto realmente tocante, né? Nós estamos num momento também onde nós precisamos de gestos humanos, né? Que nos tragam essa noção de solidariedade. Esse foi um gesto muito realmente tocante, acho que nos afetou a todos, né? E até fazendo um gancho com a questão anterior, né? Que a Rosalina estava nos colocando muito bem. Uma coisa que eu acho importante, né, aí falando também com o psicólogo, é filtrar, porque as crianças, de um modo geral, né, e a pessoa com síndrome de Down e com autismo também, as crianças não fogem dessa regra. Hoje nós vivemos uma hiperexposição também à informação, né? E você, por exemplo, se você deixa o tempo todo no jornal, né, aí vai ficar falando, né, olha, agora são 3.000 mortes, agora são 4.000 mortes, né? Então, nós já vivemos um contexto de muita insegurança, onde todas as pessoas têm uma percepção de que elas estão sob uma certa ameaça, quer dizer, eu posso pegar o vírus, né? E essa hiperexposição a essa temática, né, constante, a criança, às vezes ela está ali brincando, mas ela está ouvindo, né? E isso tem levado até a quadros de síndrome do pânico, de fobias, né? Então, esse gesto, né, do médico, né, de tranquilizar, né, a criança, eu acho que também tem que ser um gesto que todos nós temos que ter em casa. É fundamental o processo de humanização, né, nesse momento. E passar um pouco mais, e tentar, assim, filtrar um pouco, né, para que a gente não potencialize a insegurança que nós já todos estamos vivendo, né? Porque senão realmente fica mais difícil. Né? Fica muito difícil encarar a pandemia, sobretudo para os portadores de síndrome de Down e autismo. Tenho 5 minutos para fechar o programa. Frank, o seu destaque final. Eu queria dar destaque para a Luana Rolim, né, que segundo a União dos Vereadores do Brasil, a Luana Rolim foi a primeira
pessoa com Down que assumiu um cargo de vereadora no país, né? Ela assumiu por um dia, bem verdade, né? Uma coisa mais simbólica, substituindo o titular do cargo, mas isso mostra que a sociedade começa a olhar de uma forma diferente para as pessoas com Down. Então aqui meu destaque fica para a Luana Rolim, a primeira vereadora brasileira a assumir o cargo, sendo uma pessoa com Down. Muito bem, nesse final do programa eu queria agradecer nossos dois convidados, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, e eu queria a mesma pergunta para os dois. O que mais importante vocês gostariam de deixar registrado no nosso programa, que é fundamental para que pais e a sociedade em geral compreenda melhor a síndrome de Down e o autismo? Nós começamos com você, Flávio. Um minutinho para você. Bom, tá repetindo, né, o que nós falamos, né, eu acho que a principal barreira ainda são as barreiras atitudinais, né? Então, nós precisamos aceitar a diversidade humana, acolher a diversidade humana, né? Durante muito tempo, nós ficamos numa perspectiva de tentar, meio que, entre aspas, consertar as pessoas, né? Quando, na verdade, nós temos que consertar a sociedade. O problema não está no indivíduo por ele ser diferente, mas sim numa sociedade que rejeita e que impõe inúmeras barreiras com diferenças que, na verdade, fazem parte da nossa condição humana. Então, acho que acolher, né, aceitar as pessoas na sua singularidade, né, na sua peculiaridade, porque toda pessoa tem o seu valor, né, inalienável como ser humano, né, e nós devemos reconhecer esse valor, né. Eu acho que isso é uma mensagem que vale a pena ficar. Seu destaque final, Rosalie. Bom, então, completando, e as minhas palavras são iguais ao do colega, né? Você tem que, como nós vemos que está aumentando a quantidade, né, de pessoas com tantas diferenças, tantas atipias, né? Então, é necessário você ver e aceitar essa humanização, porque nós todos somos diferentes, né? Não somos únicos. Então, as diferenças estão aí para a gente ser realmente acolhida e humanizada mesmo. Então, você tem que aceitar isso, porque é normal, você não é igual ao outro, nem o outro igual a você. Muito menos as crianças atípicas, né, e com síndromes. Então, é o acolhimento disso, porque nós vamos aprender, né. As pessoas que se dizem que típicas, né, elas vão aprender a se conhecer melhor, né? Então, o acolhimento, a humanização é necessário, entender as diferenças, respeitar. O respeito é para todos, né? Seja para todas as fobias, né, que existem no mundo, é o respeito, né? Entender aquela criança, entender aquela pessoa que tem a diferença, seja social, seja psíquica, entender esse processo. Eu espero que a entrevista com o Flávio e você tenha contribuído para que a sociedade compreenda melhor a síndrome de Down e o autismo, e que contribua também para começar a diminuir o preconceito na nossa sociedade. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Roselinda Capelato, psicóloga com pós-graduação em psicopedagogia e autismo. A Flávio Gonzalez, psicólogo executivo de negócios sociais no Instituto Jô Clemente. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.